Graças a Deus. Amém, amados? Boa noite, paz seja convosco. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Samuel. Amém? 1 Samuel, Deus tem uma palavra a falar conosco nesta noite. Amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado, Deus vai falar com você. 1 Samuel, capítulo 14. Quero ler 2 versículos para nós estar entrando na palavra. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 2. A palavra do Senhor nos fala e nos diz assim: Estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, que estava em Micron, e o povo que havia com ele era uns 600 homens. Agora nós estaremos lendo o versículo 4. A palavra do Senhor nos fala assim: E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozes, e o nome de outra Sene. Amém? Até aí. Põe a sua Bíblia no banco, incline a sua cabeça, oremos ao Senhor nesta hora. Pai querido e amado, Deus santo e eterno, aqui estamos, Senhor meu Deus, para ouvir a sua palavra, Pai, e adorar o seu nome, Senhor, através da qual, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, assim como o anjo da sua igreja disseste, meu Pai, para, Senhor, receber uma restauração, para receber, Senhor meu Deus, a tua mudança, Pai. Queremos aprender acerca da sua palavra, para mudar as nossas atitudes, para mudar, Senhor meu Deus amado, o caminho a qual nós estamos trilhando, Senhor. Meu Deus, eu te peço agora, no nome do Senhor Jesus, revela, Senhor, a tua palavra a nós, revela, Senhor meu Deus, os teus desígnios, Senhor, aos teus filhos, ó Pai, ao teu povo, Senhor. Ah, meu Deus, ao abatido, Senhor, ao caído nesta noite, levanta, Senhor, e aquele que já está de pé, restaura cada vez mais, Senhor, enche cada vez mais. Assim nós oramos e lhe pedimos no nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, podeis se assentar. Querido, o tema desta palavra é atitudes que provocam um escape, amém? Você pode dizer isso para o seu irmão, atitudes que provocam um escape. O que seria um escape ou um livramento? Porque quando nós falamos sobre a igreja, nós usamos muito o termo livramento. Livramento de Deus, eu recebi um livramento de morte, eu recebi um livramento na minha saúde. Mas a palavra livramento, ela também casa com um escape, ou uma válvula. Eu estava esta semana vendo um jornal, a qual ele estava falando sobre o nosso Parque da Lajinha aqui, a qual ali no seu escape ali do Parque da Lajinha estava rachando as suas paredes, estava vazando muita água, e o lago do Parque da Lajinha estava secando. Então eles começaram um projeto, para quê? Para tampar as brechas ali, para que a água saísse apenas pelo escape, ou que muitos pedreiros, ou que muitos construtores chamam-se de ladrão, a qual tem em uma caixa d'água, porque quando enche o recipiente, tem que ter algo para sair, senão dá pressão, estoura, explode. Como você, dona de casa, sua panela de pressão, você tem lá, agora as panelas mais modernas, tem uma válvulazinha ali em cima da panela, um pininho vermelho, porque quando chegar a quase explodir a panela, aquela válvula solta ali, e o ar sai por aquela abertura, ou por aquela brecha. Eu quero falar sobre escape nesta noite. E para falar sobre escape, nós temos que olhar as atitudes que nós estamos tendo diante as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós queremos um livramento, porque muitas das vezes nós queremos que algo aconteça nas nossas vidas, mas nós não fazemos nada, nós não provocamos nada para que algo aconteça nas nossas vidas. Eu quero te dar uma boa notícia: só de você estar aqui,
Só de você ter saído da sua casa, você já tomou uma atitude. Eu não sei qual atitude que é, eu não sei se foi por causa de um convite, ou se foi por causa do seu querer, ou que o Espírito Santo colocou no seu coração. Eu vou lá nesta sexta-feira, ouvir uma palavra, eu vou na igreja quadrangular, ouvir os louvores, eu passei perto da igreja, eu passei na avenida, e ouvi um movimento, e tive o desejo de estar ali, e hoje você está aqui. Hoje Deus te trouxe aqui para quê? Para abrir a sua mente, para abrir os seus caminhos, para te falar que você tem um escape na sua vida, que você tem uma saída. Eu não sei a qual parte da sua área você precisa desse escape, eu não sei qual área que você tem que colocar essa válvula na sua vida, mas eu quero te dizer nesta noite, começando essa introdução, começando esta palavra, que o escape virá na sua vida. Você vai olhar e vai começar a ver um caminho, e esse caminho não é tortuoso, esse caminho não é caminho de espinho, esse caminho é reto, esse caminho é de vida, esse caminho é de paz, esse caminho, amado, te leva para o céu, para a eternidade com o Senhor. Como essa porta que nós temos aqui é um caminho, você vai ter uma porta aberta na sua vida. Por que, pastor, o senhor fala com tanta convicção que eu vou ter? Porque a palavra nos garante isso. Assim como o pastor falou aqui, todos aqueles que vai até o Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Talvez você não vai receber aqui riquezas, talvez você não vai ser um mega milionário de Juiz de Fora, mas eu creio que você será a mulher abençoada, o homem mais abençoado, cheio do Espírito Santo, porque Deus, Ele não dá com medida, Deus, Ele derrama da maneira que você crê. A palavra do Senhor fala: se tem fé, tem em tu mesmo. E se você tem fé nesta noite, para que Deus abra as portas da sua vida, para que Deus derrame a unção sobre você, Ele irá derramar o seu poder sobre a sua vida. Queridos, quando nós olhamos esse texto de 1 Samuel capítulo 14, nós temos que também voltar ao capítulo 13, porque a palavra vai falar de dois personagens. O primeiro é Saul e o segundo é Jonatas, que era filho de Saul. A Bíblia diz que havia uma grande guerra em Israel, porque o reinado de Saul já havia, na sua abundância, na sua paz, passado. O povo filisteu se levantou contra o povo de Israel. A Bíblia diz que eles vão se levantar e Saul vai sair a peleja com eles e vai ferir algum deles. E quando Saul fere alguns filisteus, os filisteus se aborrecem, e diz a Bíblia do capítulo 13, se você ler, que o povo filisteu se levantou contra o povo de Israel como uma multidão, como a areia do mar, pessoas incontáveis, milhares de milhares. A Bíblia diz que é como a areia que tem na orla da praia ali, que não podia se contar. E a palavra que nos fala, aproximadamente um número aqui, 30 mil homens e 6 mil cavaleiros. Eu quero te chamar a dimensão para você pensar o que é este número, 30 mil homens. Se nós enfileirássemos estes homens, eu acho que daria daqui para lá do Barbosa Laje ou mais. O que é 30 mil homens, querido? É uma grande multidão, é um grande exército. E 6 mil cavaleiros, não diz 6 mil cavalos, mas 6 mil cavaleiros, porque havia homens que combatiam a pé, e havia homens treinados, homens preparados, como a cavalaria da polícia militar. Eles só combatiam em cima do cavalo, e aqueles cavalos eram bem preparados, como há um filme que eu vi chamado Cavalo de Guerra. Esses cavalos, eles já eram cavalos preparados para a guerra. E diz a Bíblia, querido, que este povo cerca o povo de Israel. Tadinho do povo de Israel. A Bíblia vai mencionar que era apenas 3 mil homens que Saul chamou para a batalha. 3 mil homens, 2 mil homens ficou com Saul, e 1000 homens ficou com Jonatas, seu filho. A Bíblia vai dizer no capítulo 13, se nós olhar a narrativa do texto, que Saul, com medo dos filisteus, porque os filisteus eram como a areia do mar, ele olhou para o seu povo que estava
estava com ele ali 2.000 homens, e juntando 3.000 homens, ele temeu muito, porque na época Samuel estava demorando, porque havia um rito em Israel, a qual Samuel iria ofertar sacrifícios ao Senhor ali com a arca de Deus, e o povo depois daquilo iria se jubilar e iria para a batalha. Mas Samuel estava demorando, os dias já estavam passando, e diz a Bíblia que aqueles 3.000 homens já estavam a desanimar, já não era mais 2.000 homens com Saul, porque diz a Bíblia que quando o povo olhava para os filisteus, eles temiam, tremiam. Diz a Bíblia que eles começaram a fugir, começaram a sair da presença de Samuel. Talvez eles começaram a pensar: eu vou ficar nesta peleja, numericamente é impossível vencer esse exército, eu vou voltar para minha casa, ou eu vou fugir. Diz a Bíblia que eles fugiram para as cavernas, fugiram para os penhascos, fugiram para os espinhais, e fugiram para os cavernas ou covas na terra, com medo dos filisteus. Então Saul, vendo aquilo, que o povo de Israel que estava com ele, aqueles 3.000 homens que ele tinha chamado para aquela guerra, tinha chamado para aquela batalha, porque eles tinham enfurecido os filisteus. Saul vê eles indo embora, e agora há somente 600 homens com Saul. Então Saul, diz a Bíblia, que ele toma a frente e pega a arca e faz sacrifícios ali que não era para fazer. Aí Samuel vai chegar logo depois daquilo e falar para Saul: o que fizeram, Saul? Não era para você ter feito isso, você desrespeitou a Deus, não era a sua missão fazer isso, você não podia fazer isso, porque Deus iria agora confirmar o teu reino para todo sempre. Mas por causa dessa desobediência, mas por causa deste medo, o teu reino vai ser passado, e todos sabem que o reino foi dado a Davi. Deixa eu te dizer nesta noite, ao que nós lemos no capítulo 2, no capítulo 14, versículo 2, depois daquilo, Saul vai se assentar debaixo da romeira. Saul fica sentado debaixo daquela árvore que era típica da Palestina. Havia várias romeiras ali. O que, pastor, o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a romeira, eu quero dizer que uma árvore, ela traz, pastor, sombra, ela traz frescor, ela traz descanso. Em vez de Saul sair para a guerra, a primeira atitude de Saul é sentar debaixo de uma romeira e ficar ali vários dias, diz a Bíblia, debaixo daquela romeira, descansando, enquanto os filisteus, diz a Bíblia, e cercou Israel, cercou todo o povo de Israel. Ninguém saía, a não ser se passasse pelos filisteus. Diz a Bíblia também, queridos, que os filisteus eram tão terríveis que levantou os destruidores. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que diz a Bíblia que os destruidores levantaram em 3 campanhas. Eles foram para 3 caminhos. Para quê, pastor? Para destruir todos os ferreiros da época, para expulsar todos aqueles que podiam fazer ferramenta, todos aqueles que podiam forjar uma espada, todos aqueles que podiam forjar uma lança. Então a missão desses destruidores era destruir, era expulsar os ferreiros, e eles conseguiram. Diz a Bíblia que eles expulsaram. Diz a Bíblia que não havia nenhum ferreiro em Israel, não havia ninguém que tomasse ou fizesse uma espada ou fizesse uma lança. Com isso, os filisteus levaram toda a arma de Israel. A Bíblia vai dizer que só vai ficar apenas uma espada e arma com Saul e com Jonatas. Todos os outros povos não tinham arma, diz a Bíblia, não tinha espada, não tinha lança, e para afiar as suas ferramentas, eles tinham que descer aos filisteus, se humilhar aos filisteus, e os filisteus olhavam, eu creio que diziam: não, isso não dá uma arma, então você pode afiar essa sua enxada. E eles voltavam para o seu campo, para a terra, para cuidar da terra. O que eu quero te dizer com esta primeira palavra é que a nossa atitude não pode ser ficar sentado
sentado debaixo de uma romeira. Deus não te trouxe aqui para que você fique apenas sentado. Deus não te mostrou o evangelho para você apenas ficar prostrado e sentado. Deus te mostrou o evangelho. Deus te trouxe aqui que para quando você sair, fazer como o irmão fez, ter uma atitude: eu vou me levantar, eu não vou ficar prostrado, porque os meus inimigos estão ao meu derredor. Queridos, Saul teve uma atitude de ficar sentado. Ele ficou esperando. Eu quero perguntar: você está esperando o quê? O que você está esperando? Você está esperando descer Miguel? Você está esperando descer Gabriel? Ou você está esperando o próprio Jesus se materializar e falar com você? O que você está esperando para que você se levante? Para que você tome uma atitude? Quando nós olhamos as pessoas lá na rua, e eu já fiz muitos trabalhos, da sopa aos mendigos, e eu posso dizer, com experiência própria, 70% a 80% são desviados da casa do Senhor. Uma vez eu evangelizando, às 3 horas da madrugada, um homem falou: eu fui obreiro da Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, quase cheguei ao pastorado. Eu era um homem ativo, eu era um homem, uma bênção. Eu estava ali junto com André Valadão, estava junto com aquele povo todo. Hoje aí ele falou: hoje eu estou aqui mendigando na sarjeta. Então eu olhei chorando para ele: levanta, moço, que Deus ainda tem um escape para a sua vida. Sabe qual foi a atitude dele? Ele: não quero, eu quero ficar aqui, eu quero ficar nesta vida, eu quero ficar nesta condição. Querido, a palavra do Senhor vai nos falar desta palavra, que nós temos que nos levantar, porque os destruidores já começaram a destruir as ferramentas. Talvez Deus te deu ferramenta, talvez Deus te deu espada, arma, melhor dizendo, e veio o destruidor, levou a sua espada, levou a sua arma. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 9, versículo 7, vai dizer sobre um demônio, a qual a Bíblia chama ele de Abaddon em hebraico, e em grego Apolion, que significa destruidor. Quando nós falamos sobre destruição na Bíblia, quando nós falamos sobre destruidor na Bíblia, nós estamos falando do próprios demônios. Porque em João 10:10 a Bíblia diz que o ladrão não vem senão matar, roubar, e o último é o quê? Destruir. Ele mata, não está bom. Ele rouba, não está bom. Agora ele destrói. Por quê, pastor? Porque a aniquilação total, a destruição. Porque o estágio final de uma pessoa é a destruição. Por isso que esses destruidores se levantaram contra o povo de Israel, porque eles já estavam cercados. Eles não podiam se movimentar facilmente, mas tinha que ter um destruidor. Talvez, quem sabe, não é o estágio da maioria aqui, mas talvez você está enfrentando uma destruição na sua vida. Talvez você nesta noite está passando por destruição. Sexta-feira, como o pastor disse, é um culto de guerra, é um culto totalmente diferente. Nós buscamos, nós pulamos no Pentecoste, mas a palavra, ela é de alerta mais do que tudo. A palavra é de despertamento ou de restauração mais do que tudo. Se você vier no domingo, você vai buscar o Espírito Santo. Na terça, Deus está movendo com poder e graça. Mas aqui nesta noite, não é, pastor? Libertação. Sexta-feira o culto é diferente. Sexta-feira o culto é voltado para você que está precisando de um escape, querido. Você que talvez bateu em várias portas, talvez você já foi em vários caminhos. Eu quero te dizer que a sua busca acabou. Porque se Saul rejeitou os mandamentos de Deus, se Saul não quis esperar a Deus, e a atitude de Saul é ficar sentada, tem um que se chama Jonatas que se levantou.
Quantos Jonatas nós temos aqui nesta noite, que irá se levantar no nome de Jesus? No capítulo 14, versículo 1, diz a Bíblia assim: sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém não fez saber a seu pai. A Bíblia diz, a Bíblia vai falar que um dia Jonatas, olhando a sua situação, ele chamou o pajem de arma e disse: levanta e vem comigo. Porque, irmãos, ele teve aquela atitude, porque ele não queria mais aquela vida, ele não queria mais aquele estágio, ele não queria mais aquele sofrimento, porque a Bíblia diz que o povo estava sofrendo. A Bíblia diz que o povo estava tão com medo, que estava tremendo dos pés à cabeça. E Jonatas conhecia Deus. Jonatas sabia quem era Deus. Jonatas sabia quem era o Deus dos seus pais. Então ele teve uma atitude de quê? De se levantar e mudar a sua vida. Mas ele faz algo tremendo: não diz para o meu pai. Por quê, querido? Não anunciar. Porque quando nós anunciamos, nós iremos ver no decorrer desta palavra que vão se levantar pessoas para tentar te interromper. Eu lembro da minha conversão, deve ser igual a do varão, que quando eu falei, quando eu larguei tudo, quando eu larguei os vícios, eu falei para os meus amigos, eu não tinha amigo ainda na igreja, eu estava começando 2, 3 dias. Ah, você, Manuel, que é isso? Sexta-feira você vai estar no forrozão com nós e bebendo e fazendo. Você? Falei, não, eu mudei a minha vida. Eu virei crente, nem sabia falar crente direito, mas eu virei crente. Agora eu sou diferente. Ah, você que é isso? Muitas das vezes, queridos, nossos sonhos são frustrados, porque você tem um sonho, você tem um desejo, e você vai compartilhar, e você compartilha com pessoas erradas, com pessoas que querem ficar assentadas, com pessoas que não querem se levantar. Então eles vão dizer: você, você não, você não, você não pode, você... Não, o outro, se fosse o outro vizinho que tem tudo, falasse, mas você não. Aí você baixa a cabeça, aí você, aquela semente de Satanás fica dentro do seu coração, fica dentro da sua alma, fica dentro do seu espírito. Então você não consegue se levantar. Mas quando você não faz um alarde, quando você fala para as pessoas certas, que compartilham a mesma visão com você, nada pode te parar, querido. Por quê? Porque a sua fé está pulsando. A sua fé, ela está pulsando. Não tem barreiras que ficam na sua frente. Porque você fala: eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou chegar lá. Aí você se levanta e começa a caminhada, e aquilo que era impossível, Deus se torna possível. Jonatas se levanta, então ele vai, chama o seu pajem de armas, e no versículo 4 que nós lemos, ele tem a segunda atitude, porque não basta se levantar, nós temos que procurar. Jonatas começa a procurar uma passagem. Jonatas começa a procurar um caminho. Aqui eu posso passar, deixa eu ver, não, aqui eu não posso. Deixa eu ver, aqui eu posso passar, não, aqui não dá. E ele diz a Bíblia que ele procurava passar pelas guarnições dos filisteus. Eu creio que ele pensava no seu coração: não, tem que ter uma brecha. Este povo não é tão assim intocável desta maneira. Porque muitas das vezes nós colocamos as barreiras nas nossas vidas intocável. Nós colocamos os vícios nas nossas vidas maior do que o nosso Deus. Nós colocamos o ambiente, colocamos tudo maior que Deus. Mas Jonatas, diz a Bíblia no versículo 4, ele tentava procurar uma passagem. Ele procurava e ele tentava e ele tentava. A palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que
Jonatas, ele procura uma solução. Você tem procurado a solução da sua vida? Você tem procurado a solução da sua vida? E a solução, queridos, nós vamos ver nessa palavra, ela estava tão perto, ela estava tão latente, ela estava tão às claras, que Saul não conseguiu ver, que Saul não conseguiu observar. A palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que Jonatas encontra a solução aonde ele tentou passar em uma brecha, não deu. Ele tentou passar em outra brecha, não deu. Mas aonde está a solução, pastor Cláudio? Em subir aquela penha aguda. Qual é a solução, pastor? Subir aquele rochedo. Se não tem passagem, eu vou fazer uma passagem. Eu vou subir esse rochedo. Eu vou subir nesta montanha. Ah, mas os filisteus estão lá em cima te esperando. Não, mas eu vou subir. Eu vou subir sobre esse rochedo. Aí Jonatas coloca em seu coração em subir aquele rochedo. Sabe por quê, amados? A Bíblia vai falar e ela é tremenda. Nada nesse livro está por acaso. A Bíblia vai falar que um rochedo chamava Bozés. O que significa? Brilhante. Aquele rochedo que estava ao sul chamava Bozés ou brilhante. E o segundo, pastor, o segundo chamava Sene ou Sené, significa exaltado. Aleluias. Olha só, um significa brilhante e o outro significa exaltado. E olha aonde Saul se encontrava. Versículo 2, estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, que está em Micron. E o povo que havia ali com ele, haviam 600 homens. Se você ler e pegar a palavra Micron, ela vai significar precipício. Saul estava sentado à beira da onde? Precipício. E Jonatas estava procurando ao quê? Aonde brilhava e aonde era exaltado. Aí, pastor, mas o que isso tem a ver, pastor? O senhor embolou a minha mente agora, tudo. Em Apocalipse capítulo 1, no começo do versículo 15, ao versículo 14, 15, 16, a Bíblia vai dizer que João, ele vê uma figura. João, ele vê uma figura, mas uma figura diferente. João vê um homem diferente, a qual quando ele bate os olhos naquele homem, algo o chama a atenção pelo brilho que estava nos seus pés. Aí João vai dizer que os seus pés brilhavam mais que um latão reluzente. E quando João levantou seus olhos, olhou no seu rosto e diz, o seu rosto era semelhante ao rosto do sol. Queridos, a Bíblia vai falar sobre rocha, vai tipificar toda vez que você vê sobre rocha, ela vai tipificar quem? Jesus, porque Ele é a rocha da nossa salvação. Aleluias, Ele é a rocha da nossa salvação, queridos. Em Salmos capítulo 89, se você pode abrir a sua Bíblia, você abra comigo em Salmos capítulo 89, porque o seu escape, ele está bem perto de ti. O seu escape, ele está bem perto de ti. Em Salmos capítulo 89, versículo 26. Abre aí comigo, em Salmos capítulo 89, versículo 26. Abriu? Agora olha para mim aqui. Jonatas, ele se levanta, e ele olha o rochedo na sua frente, e ele diz ao seu pajem de armas, escute o que ele vai falar com o seu pajem de armas, vamos subir, porque Deus ele pode operar com muitos e com poucos. Para Deus não importa números,
Para Deus não importa números. Só havia dois homens e um exército grande. Então ele vai subir ali. Mas antes de subir, ele faz uma aliança com Deus. Aí você vai ler Salmos capítulo 89, versículo 26, a palavra do Senhor nos diz assim: Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Aleluias. Antes que Jonatas andasse sobre aquela rocha, ele faz uma aliança com Deus. Antes de ele se apegar à rocha, antes dele se apegar naquela rocha, subir aquela rocha, que era uma penha aguda, era uma rocha íngreme, ele faz uma aliança com Deus. Ele fala com seu pajem de armas: quando nós estivermos subindo, aqueles filisteus falar conosco: olha, fique aí que nós vamos até você. Isso é sinal que Deus não é conosco. Aí nós vamos voltar. Mas se ele olhar para mim, se ele olhar para você e falar assim: venha até nós, que nós vamos te destruir, ou que nós vamos fazer algo com você, venha até nós. Então é sinal que Deus é conosco. Porque ele sabia que Deus, ele não retrocede. Jonatas sabia que Deus não volta para trás. Jonatas sabia que Deus não é um Deus covarde, que se me amedronta diante de uma multidão. Ele é um Deus que avança. Então ele fala: se os filisteus falar, venha até nós, isso é um sinal que Deus é conosco. Ele sobe aquela rocha com uma aliança com Deus. O que isso quer falar, pastor, comigo nesta noite? Que não basta nós estarmos na rocha, não basta nós subirmos a rocha, porque eu vejo muitas pessoas subindo e caindo. E a Bíblia fala que o estado antes é pior do que o primeiro, porque não fizeram aliança, esqueceram de se aliançar com Ele. Apenas usa a rocha. Você, antes de subir na rocha, você tem que ter uma aliança com Ele. Você tem que se aliançar. O que é aliança, pastor? É um casamento. O que é aliança, pastor? É você confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não tem outro. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o único que pode te salvar. Tem pessoas que sobem esquecendo disso. Tem pessoas que sobem por subir, porque muitos estão subindo, então vai atrás subindo também. Antes de você subir, faça uma aliança com Ele. Jonatas fez uma aliança. Por que, amados, Jonatas fez uma aliança? Porque Jonatas sabia que vão tentar derrubar. Abra sua Bíblia comigo, mais um texto, livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, no versículo 16, Jonatas começou a subir, e os filisteus se colocaram em prontidão e começaram a tentar derrubar Jonatas. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A Bíblia vai dizer: chegamos, pois, com confiança. Nós temos que achegar a Deus, nós temos que fazer uma aliança com o Senhor, para que possamos ter um livramento, ajuda em tempo oportuno. Qual é esse tempo, pastor? Hoje, talvez você está uma bênção hoje, não é hoje. Talvez você entrou aqui e está dizendo: essa palavra é muito boa, mas não serve para mim. Mas uma hora ela vai ser oportuna para você.
E é por isso que nós viemos à casa do Senhor com luta e sem luta. Nós estamos adorando a Deus. Porque se eu adorar a Deus só nas lutas, eu não sou servo e não sou digno de entrar no reino. Eu adoro a Deus quando eu estou em luta. Eu adoro a Deus quando tudo está bom, como diz Tiago. Eu adoro a Deus quando eu estou sorrindo. Eu adoro a Deus quando eu estou chorando. Eu adoro a Deus em todo momento, porque eu sei que eu estou subindo na rocha. Querido, aqui a palavra do Senhor vai dizer que Jonatas subiu, e ele não apenas subiu, mas ele estava agora bem alicerçado. Olha só que bênção. Por quê? Porque ele fez uma aliança com Deus, então ele sobe bem alicerçado. E o que é se alicerçar, pastor? Lucas capítulo 6, versículo 48, a palavra vai falar da parábola do homem que construiu a sua casa. Um constrói na areia, o outro constrói em outro lugar, mas um constrói na rocha. Aleluia. Um constrói a sua casa onde? Na rocha. É na rocha que nós temos que construir, querido, a nossa casa. Se a sua casa não está na rocha, um dia ela vai cair. Ah, pastor, misericórdia, o Senhor está me agorando, o Senhor está me maldizendo. Não, porque a chuva vai vir. Vai vir um tempo que você vai precisar de segurança. Hoje talvez você tem carro na garagem, hoje talvez você tem casa com piscina, casa própria, casa, uma bênção, a sua empresa está indo tudo bem, e glória a Deus, você tem um bom trabalho. Mas será que isso vai para a vida toda? Eu quero acreditar que vai, em nome de Jesus. Mas se tudo fosse um mar de rosa, nós não estaríamos aqui. Você estaria? Eu não estaria. Você estaria? Eu falo experiência própria, né, pastor Celso? Se fosse um mar de rosa, nós não estaríamos aqui, irmãos. Eu conheço poucas pessoas que foi pelo amor. Tirando a minha esposa, eu não conheço mais ninguém. Minha esposa conta que ela foi para o Senhor pelo amor. Amor, que ela era de uma outra igreja, que não era evangélica, e algo tocou no coração dela para entrar na igreja evangélica, ouvir a palavra verdadeira. Então ela foi pelo amor, ela não estava sofrendo, não estava tudo bom, os pais dela eram religiosos, ela foi pelo amor. Eu não, eu fui pela dor. Ou eu vinha para a presença do Senhor, eu morria como irmão. A maioria, 99,9% vem pela dor, porque um dia passou um problema. Querido, então eu te falo nesta noite, que a nossa casa, ela tem que estar na rocha. E quando você olha essa estrutura, você vê a sua fundação, você não vê, né, pastor? Só o pastor conhece, só o pastor sabe o que tem aqui debaixo. Eu não sei, irmãos, não é verdade? Porque ele acompanhou a obra, ou talvez que você acompanhou, ou talvez você fez, ajudou a fazer, você conhece. Não, esta obra está bem estruturada, aleluias. Mas a estrutura nós não conhecemos. Você conhece a estrutura da sua casa, que você comprou ela já pronta? Você não conhece. Mas você sabe que ali embaixo tem uma estrutura. Você sabe que ali tem um alicerce. É assim a nossa vida com Jesus. É assim a nossa caminhada com Deus. Você não precisa se preocupar com nada na sua frente. Você pode ter todos os bens, mas você tem o fundamental, que é o alicerce. Você tem o fundamental, que é a base, é onde você está de pé, que se chama a rocha Jesus Cristo, que não deixa você vacilar, que não deixa você arredar os seus pés de onde você está, que não deixa você temer os seus inimigos. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é a raiz, não é verdade? A raiz de Jessé. Por que raiz? Porque a Bíblia fala tanto de estrutura, porque é o que mantém tudo. É o que mantém tudo, é a nossa estrutura. Por isso que Deus está te chamando hoje, para você reconstruir as suas estruturas. Pastor, eu só subi na rocha, eu não fiz estrutura nenhuma, está errado. Você tem que ter uma aliança, você tem que ter uma estrutura.
para nós terminarmos, capítulo 14 de 1 Samuel, versículo 13, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: então Jonatas com os seus pés e com as suas mãos, e o seu pajem de armas através dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matavam atrás deles. O que aconteceu? Jonatas subia, Jonatas subia, Jonatas subia, e os filisteus iam até Jonatas para tentar derrubar, eles caíam, e Jonatas continuava a subir, e quando ele caía, o seu pajem de armas atrás deles vinha e espetava, matavam eles. E a Bíblia diz que foi uns 20 homens que Jonatas destruiu subindo aquela penha aguda. E o seu pajem de armas o matando, porque é assim, pastor, um derruba e outro mata, aleluia. É, irmãos, um derruba e outro mata, né, pastor Cláudio? Um dá rasteira, nós estamos conjecturando, amém, irmãos? Não é o seu inimigo lá fora, não, senão você... É assim com os demônios, é assim com o mundo espiritual. Nós temos que trabalhar em aliança, nós temos que trabalhar em conjunto. Talvez você vai derrubar e eu vou matar, talvez você vai derrubar, talvez eu vou derrubar e você vai matar. O importante é que os dois subiram, e a Bíblia diz que era tão grande o poder de Deus sendo manifestado naquele local ali, em cima daquele rochedo. O poder de Deus, irmãos, era tão grande que aqueles homens começaram a temer. Aqueles homens começaram a pensar: quem é esse menino que está subindo a nós? Quem é esses dois que estão enfrentando toda essa guarnição? E diz a Bíblia que eles ficavam esvoraçados, um olhando para o outro, talvez um falando com o outro, talvez a notícia que saiu no arraial dos filisteus se espalharam, e eles começaram a ficar com medo. Esses homens vão chegar aqui. A Bíblia diz, se você ler mais adiante, que até mesmo aqueles destruidores que saíram em campanha começaram a ficar com medo de Jonatas, começaram a ficar com medo do seu pajem de armas. Aí diz a Bíblia que o alvoroço foi grande, o alvoroço foi grande, o alvoroço foi tão grande que lá no arraial de Israel se ouve o clamor, se ouve aquele alvoroço dos filisteus, aquela gritaria, aquele movimento, aquela um correndo para um lado, outro correndo para o outro. Aí diz a Bíblia que o mensageiro de Saul vai olhar e vai falar para Saul: olha, alguma coisa está acontecendo aqui, alguma coisa está acontecendo no arraial dos filisteus, o temor chegou ali, eu não sei o que aconteceu. Aí diz a Bíblia que Saul vai contar os seus homens: olha, vê quem está faltando aí. Aí diz a Bíblia que eles contam e só não acham Jonatas e o seu pajem de armas. Aí Saul disse: esse alvoroço é por causa do meu filho Jonatas, vamos se levantar, porque Deus vai nos livrar. Aí diz a Bíblia que eles se animam, aí diz a Bíblia que eles se levantam e vai para a peleja. E a Bíblia vai mais longe, a Bíblia vai dizer que aqueles que estavam escondidos nas cavernas, aqueles que estavam na penha, aqueles que estavam no buraco, saíram também para a peleja, e grande foi o livramento de Deus naquele dia. O povo dos filisteus começaram a ficar tão desesperados que eles começaram um enfiar a espada no outro, eles já não reconheciam mais ninguém. E diz a Bíblia que aquela guarnição, aquele exército de mais de 36 mil homens caíram por terra diante do povo de Deus. Aleluias! Glórias e glórias a Deus. Glórias e glórias a Deus. O que isso significa, pastor? Que quando você se levantar, até aqueles covardes que passaram por ti, eles vão sair, porque eles vão ver a fé que Deus colocou em seu coração. Eles vão dizer: se Deus me salvou, se Deus salvou ele, Deus também pode me salvar. Se Deus é com ele, Deus também pode ser comigo. Fica de pé, vamos orar nesta hora. Eu convido aqui o ministério de louvor, amém?
dar uma palhinha aqui para nós passarmos ao pastor. Fecha os teus olhos, porque talvez, querido, Deus te trouxe aqui para que você seja um Jonatas na sua casa. Talvez é você que vai se levantar. Talvez até hoje você esperou o teu pai, esperou a tua mãe, esperou o teu filho se levantar, mas Deus quer que você se levanta. Deus quer que você seja o Jonatas da sua casa. Deus quer que você seja o Jonatas do teu bairro. Deus quer que você seja o Jonatas da sua cidade, querido. Feche os teus olhos e comece a falar com Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem fé pede ao Senhor e Ele te dará a fé, querido, nesta noite. Comece a falar com Deus. Se a sua vida está em uma destruição, se os inimigos se levantaram, talvez é o inimigo do emprego, do desemprego, talvez é o inimigo dos demônios que se levantaram contra a sua casa, talvez é os inimigos das enfermidades que você não entende. Os médicos dizem, você não tem nada, mas a enfermidade está ali, a enfermidade insiste. Talvez é o inimigo da morte que está assolando a sua casa. Talvez é o inimigo, querido, dos vícios que tem te assolado. Talvez é os demônios da prostituição. Querido, eu sei que nesta noite Deus veio aqui para te livrar. Se você se levantar, se a sua atitude for diferente, Deus, Ele vai te levantar. Para tentar ferir, aleluias, o valente de Deus, em meio às suas guerras, que ataque é capaz. Abre a sua boca, querido, e fale com Deus. Fazer olhar atrás. Não deixe esse inimigo vencer. Ah, pastor, mas é muitos. Eles são maiores que eu. Eu te falo que nesta noite, se você agarrar na rocha da sua salvação, Ele vai te livrar. Paralisar sua fé, cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste, como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda, aleluia, Jesus. a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Meu Deus, glórias e glórias. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Aleluias, levanta, querido. Se levante nesta noite. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a Meu cura, a Jesus. recompensa vem. Meu Deus. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Aleluia. Sem demora, Sim, o meu escape e o Deus. descanso, a cura, a recompensa O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio às nossas tribulações. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus falou contigo? Então passe a guarnição. Não